O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Queridos filhos, Eudamira e Guilherme, assim os consideram porque foi um chamado de aqui uma irmã, quando aqui eu estava, e esta irmã me chamou de padre. E padre, queria muito que o senhor assistisse o nosso casamento. Então nós tivemos algumas conversas e assim os considero meus filhos espirituais, e também os olho com muita alegria, porque a graça e o dom do matrimônio, a missão do matrimônio é esta maternidade e esta paternidade. Matrimunus, missão da maternidade e da paternidade, que inicialmente ela vem revelando sinais quando vocês desenvolveram aquela maternidade espiritual e aquela paternidade espiritual nas vossas paróquias, trabalhando, realizando obras de misericórdia, ensinando, catequizando, acolhendo os filhos de Deus para que eles fossem marcados e confirmados na fé. A maternidade, Eudamira, e também Guilherme, a paternidade, ela inicia como um ensaio. Dizia para os vossos pais: que bom, que é sério, porque buscaram casamento. Não era uma aventura,
Recordam-me do que atraiu vocês. Acho que um namoro que começa, uma amizade que começa observando o centro da vida, que é o centro da igreja, que é o altar. E foi assim que tudo começou, sim ou não? Teve um altar que vocês começaram a admirar. Ah, o altar. E aí a história do altar se desenvolveu e este altar foi sendo construído também no interior dos vossos corações, no centro das vossas almas, que é o centro de cada um de nós. E então, por isso que é importante termos boas amizades sinceras. Também aqui estão as testemunhas. Fiquei sabendo também de umas intervenções deles, né? De uni-los. E esse foi bem patrocinado, né? Graças a Deus. Teve os anjos, teve os amigos, teve a igreja, aí teve o padre, tem as famílias, né? E a comunidade. Então, queridos filhos, Guilherme e Eudamira, vocês estão aqui hoje para viver este momento profundo dentro do mistério do sacrifício de nosso Senhor. E acredito que a providência desta data de celebrarmos a Santa Missa do matrimônio de vocês no dia da Cátedra de São Pedro, também outra providência. Vocês devem encontrar também na vida da Virgem Maria, Nossa Senhora das Mercês, e também devem encontrar na vocação de vocês matrimonial a presença de São José. Vocês vão investigar isto, porque é uma bênção a intercessão de São José na nossa vocação e da Virgem Maria, porque é algo misterioso quando olhamos para a vida de José, este homem que silencioso, e na sua ladainha a gente o aclama também como Pai providentíssimo. Então vocês são um para o outro, queridos filhos, uma grande providência de Deus para a vossa salvação, um do outro. Jesus Cristo vai sendo gestado na alma de vocês, e isto é algo muito discreto. São José é um homem silencioso, um homem que foi obediente a tudo até no dia de morrer, uma vez que, claro que ninguém diz, eu vou morrer tal dia, mas é porque talvez quando Jesus pronunciasse o Pai do céu, pudesse ser que São José fosse confundido com o Pai do céu. Então José partiu antes de começar a missão de Jesus, e a presença de José se tornou muito mais rica. E gravem isto em vossos corações, porque ele subiu para o céu. A sua morte foi uma morte santa. Ele é um Pai providentíssimo. A distância geográfica que não mais separa vocês é preciso ser visto também como uma providência de São José. Ele providenciará o necessário. Agora, amados irmãos e irmãs, adentrando neste grande mistério do Santo Evangelho que acabamos de ouvir nesta Sagrada Liturgia, a primeira leitura nos falou de duas grandes virtudes para a paternidade espiritual e biológica, que aqui nós temos a família e a vocação consagrada, que é um coração generoso. É uma exortação que Jesus faz na carta de São Pedro. Jesus, ou Pedro, o primeiro Papa, ele diz para cada um de nós:
Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. E que grande rebanho é este da nossa família. Depois, cuidai dele, não por coação, ou seja, forçadamente, porque alguém está dizendo faça isto, mas de coração generoso. E assim, aqueles que prepararam esta sagrada liturgia, o ensaio, o cântico litúrgico, exerceram com grande generosidade de coração para tudo preparar, né? E cantar a sagrada liturgia. Depois, diz São Pedro, também não por torpe ganância, mas livremente. E tenho certeza, queridos filhos, que o amor divino que brota em vossos corações, ele é experimentado dentro desta liberdade, né? João 10, Nosso Senhor fala, João 10, 17, livremente eu dou a minha vida porque o Pai me ama. Vamos projetar e vocês experimentando aquela generosidade de Deus, cuidando dos filhos, educando-os, sendo um para o outro um dom, um sinal de Deus. E vocês têm um grande conselho e uma fonte para este amor, que é justamente a fonte sacramental que brota deste altar. Nosso Senhor Jesus, ele vai dizer e exortar: maridos, respeitem as vossas esposas, né? Assim como Cristo amou e se entregou pela sua igreja. Que bonito. E vocês vão fazer então esta pequena capelinha na casa de vocês, para educar e formar os filhos, santificar as horas, porque é assim que se educa a família, com a vida de oração. Por isso que nós dividimos o dia em algumas horas, de 3 em 3 horas paramos para rezar, mas a vida de trabalho a gente pode começar a dividir em 3, manhã, tarde e noite, e fazer este exercício com as crianças, de educá-los, de parar com eles para rezar, abastecer as vossas almas logo cedo e assim devolverem a vida de vocês por meio da santificação do trabalho, sabendo que a primeira vocação de um batizado é ser pai e ser mãe. Esta é a primeira vocação. Que São José providencie um trabalho digno sempre, que é o pão para que o pão de cada dia, né, seja colocado e abençoado por vocês, que são os padres da casa, que abençoam os filhos. Então esta é a primeira lição desta sagrada liturgia. Agora, nosso Senhor Jesus, ele também vai fazer perguntas a vocês, para que vocês amadureçam na fé. Assim como nosso Senhor Jesus perguntou, e hoje celebramos a maturidade da fé de São Pedro, não obstante a sua fragilidade após esta profissão de fé, Pedro então é questionado por Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro responde com uma resposta exata, e Jesus faz uma memória. Por isso, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, né? Nunca esqueçam, amados filhos, também de onde vocês vieram, da raiz de vocês, do chão da casa de vocês. Nunca esqueçamos que foi um pai que encaminhou uma pequena doutora da igreja e disse para ela o seguinte: minha filha,
Eu te tiro do chão fecundo da nossa casa para te plantar no chão fecundo da igreja. E assim seu Santo Martim, o pai de Santa Teresinha, fez com esta pequena e entregou para os jardins da igreja esta filha. Vocês fazem isto de muitos modos. Os pais de vocês aqui na missa, vocês futuramente farão também terão esta mesma possibilidade de salvar almas. As primeiras almas que vocês devem salvar é a de vocês, um e outro, e também a alma dos vossos filhos, para que eles nunca caiam em pecado mortal. Vocês assim ajudarão eles. Depois Pedro, ele é confirmado com uma missão muito grande. Jesus fala da natureza dele. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. A você, querido filho Guilherme, Jesus lhe fala: não és um fraco, és um forte, porque você se fez assim com Cristo. E São Paulo também diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Podemos prescutar um pouco o seu coração, saindo de Curitiba, da terra lá, sua cidade, chegando aqui, terras distantes, e da Mira também, para esta mesma experiência. Vocês não são fracos. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E assim assumiram este grande destino que vocês puseram os pés e Deus pôs o chão, e aqui estão, né? E aqui vocês estão. Então, a missão de vocês de serem pastores da casa, da família, também Jesus deu a Pedro as chaves da igreja, e com esta chave Pedro ligou, a partir de santas Eucaristias, uma igreja bimilenar. Esta igreja que nós celebramos a Santa Missa com este matrimônio, ela foi edificada no sangue dos mártires, destes santos de Deus. Então, olhem, amados, olhem o testemunho e a vida dos santos. Nunca confiem nas suas próprias forças. Apoiem-se neste conselho. Triste do homem que confia no próprio homem, mas a nossa força, a nossa fortaleza está no Deus que confirmou São Pedro. E aqui neste altar nós temos a ligação com aquele que se fez cordeiro e que derramou o seu sangue precioso para ungir as nossas cabeças, nos infundiu o seu Santo Espírito, e todas as sementes e dons e frutos do Espírito Santo foram plantados lá no nosso batismo. Mas depois da aventura do homem na terra, neste mundo muito tenebroso, neste mundo cheio de perigos, estamos na Santa Eucaristia para que Cristo derrame o seu sangue sobre as nossas cabeças e sermos lavados no sangue do Cordeiro. Então vocês chegam a este altar trazendo esta graça da participação de Cristo, foram batizados, fizeram a primeira Eucaristia, o Santo Crisma, e agora, depois de instruir muitos filhos espirituais que eu acredito que vocês estão deixando, agora vão abraçar a fortaleza do sacramento matrimonial.
E nós não poderíamos, amados irmãos e irmãs, deixar de testemunhar este grande milagre que acontecerá na vida de Eudamira e de Guilherme, de se tornarem, daqui a pouquinho, agora não, uma só carne, com a bênção nupcial. A bênção ela acontece após o Pai Nosso, ela não é no fim da missa, tem um propósito, é que vocês precisam comungar com a plenitude da graça. Então o matrimônio ele meio que se encerra depois da bênção nupcial, e vocês comungam ali depois desta bênção, junto com toda a assembleia, pais, mães, nossos amigos que aqui testemunhamos, e depois a gente faz a nossa ação de graças e vocês fazem esta comunhão com as núpcias do Cordeiro, e depois, ratificando este sacramento matrimonial, viverão com as nossas preces, com a nossa amizade, este grande dom, este grande testemunho que é a fidelidade matrimonial, primeiramente a Cristo, com quem vocês se casam, e depois um com o outro, e assim se tornarão grandes amigos. Santo Tomás de Aquino, ele diz que para o matrimônio só devem chegar pessoas felizes e santas, e uma pessoa muito feliz unida a uma outra pessoa muito feliz, e uma pessoa muito santa unida a uma pessoa também muito santa, só podem se unirem num santo matrimônio. Claro que existe a paixão, o amor, né? E é muito bom que isto exista entre vocês. Então, queridos irmãos, irmãs, estimados filhos, vamos lá, vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo o dom e a graça da bem-aventurança, para que muito felizes possamos firmar a nossa vida de santidade, e muitos filhos possam abraçar a fé sobrenatural desta Madre e Santa Igreja, que hoje acolhe, assiste e consagra estes filhos no sacramento do matrimônio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.